Você já pensou em abandonar o seu emprego e se tornar o seu próprio chefe, fazer os seus próprios horários, seguir as suas próprias regras, mas você não sabe por onde começar? Afinal, por que você deve empreender? Fica aqui nesse vídeo que até o final eu vou te responder essa pergunta. Fala galera, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Mundo Money. Meu nome é Leonardo Boneto e aqui nesse vídeo, você sabe, todo inscrito que não dá like não fica rico. Então já deixa o seu like aí também, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa todas as notificações para você ficar sempre atualizado de tudo que nós aqui da Mundo Money postamos, beleza? Vamos pensar o seguinte, qual que é o conceito de empreendedorismo? Eu quero que você pense no seguinte, o que é um negócio? Pensa o seguinte, você tem pessoas que têm problemas e você tem pessoas que têm soluções. Um negócio nada mais é do que a conexão entre pessoas que têm problemas e pessoas que têm soluções. Basicamente é isso, tá? E obviamente que esse negócio você tem pessoas e processos, tá? Só falando de pessoas, é isso, basicamente é isso que acontece. Então vamos pegar aqui um exemplo, você tem um problema, você está com uma dor de cabeça e você vai fazer o quê? Você vai até a farmácia comprar um remédio para dor de cabeça. Então você tem um problema, a farmácia tem a solução, isso aí gerou um negócio, tá? Você foi lá e comprou o remédio e resolveu o seu problema, tá? Na maioria dos casos, pelo menos. Agora, imagina o seguinte, empreender nada mais é do que você tornar isso possível, você criar negócios, né? Então, criar processos e negócios que tornem todo esse movimento possível. Muitas vezes, para você criar um negócio, você precisa de algumas características, né? Você precisa aprender algumas coisas, desenvolver algumas habilidades, né? Colocar isso daí em prática para você, de fato, tornar esses processos e esses negócios aí, essas pessoas, para você fazer com que isso se torne longevo, né? Ou seja, dure muito tempo e que você tenha resultados, né? À medida que esse negócio vá crescendo, vai tomando uma forma maior, cada vez maior, você vai tendo mais resultados, mais lucro e você vai reinvestindo nesse negócio e tendo resultados cada vez melhores ao longo do tempo. Quando a gente pensa em empreendedorismo, muitas vezes a gente tem uma falsa visão de que, poxa, para eu empreender, né, para eu ter um negócio, eu preciso trazer uma coisa muito inovadora, eu preciso criar o próximo aplicativo que vai salvar a humanidade, o próximo Uber ou o próximo Netflix. E na verdade, não, tá? Não. Empreender é uma coisa muito mais simples do que isso, tá? Você não precisa ser o próximo Steve Jobs, o próximo Bill Gates para ser um grande empreendedor. Você pode detectar problemas e trazer soluções para esses problemas. Isso é empreender, sem que ninguém fale para você o que você tem que fazer ou como você tem que fazer e tudo mais. Obviamente que você vai buscar ali conselhos, mentores e tudo mais, mas você vai fazer isso de forma proativa, tá? Por isso que as pessoas falam que para empreender você precisa ter algumas características, você precisa ter um espírito empreendedor. Eu e todos nós aqui da equipe da Mundo Pictures acreditamos que para empreender existe uma série de processos, né? Existe uma metodologia para você desenvolver esse espírito empreendedor, para você começar a criar negócios que vão dar resultado. Quando a gente fala sobre empreendimentos, né, empreendedorismo, existem alguns tipos de empreendimentos. Existe o empreendedorismo em empresas, tá, que nada mais é do que o intraempreendedorismo. Quando você é um funcionário e você tem esse espírito e você quer, por exemplo, trazer resultados melhores para essa empresa, pensando na inovação de um processo dentro dessa empresa, por exemplo. Vamos supor, a gente faz um processo que é assim, eu pego isso daqui, eu passo por isso daqui, depois eu passo por isso daqui, aqui e depois eu entrego isso daqui. E aí você observa esse processo e você fala, acho que dá para fazer de uma forma mais fácil. Ao invés da gente passar por todas essas etapas, a gente pode fazer isso daqui, aí a gente avança para essa daqui e depois a gente entrega. E a gente poupa tempo nesse processo. E poupando tempo você tem menos custos. E tendo menos custos, você consegue aumentar a sua margem de lucro, né? Se você manter os seus preços e tudo mais, né? Você consegue aumentar a sua margem de lucro. Pronto, você é uma pessoa intraempreendedora. Você criou uma inovação num processo dentro da empresa
que você já trabalha. Isso pode ser de qualquer coisa, tá? Num serviço, por exemplo. Então, às vezes você vai prestar um serviço, ao invés de você ir lá e, poxa, não, primeiro eu vou varrer aqui e vou depois passar pano e depois eu vou lustrar tudo e tal. Você descobre que, ao passo que você está varrendo, você já consegue, com a ajuda de outra pessoa, ela já vai ilustrando. Enfim, você consegue tornar esse processo, esse serviço mais rápido, né, mais ágil. Com isso você consegue fazer mais serviços ao longo do dia. Com isso você consegue ter mais resultados. Enfim, só estou te mostrando aqui que essa inovação ela pode ser dentro da empresa que você já trabalha ou mesmo num serviço que você já presta. Além disso, tem o empreendedorismo digital, que nada mais é do que isso que nós estamos fazendo aqui. Nós usamos a internet como um meio para divulgar um negócio, né? Então, uma vez que você tem um produto digital, por exemplo, você está empreendendo, você está ensinando outras pessoas, né? Essas pessoas pagam você, você tem resultados e você está crescendo. Você emprega outras pessoas também, então você tem funcionários, você tem processos dentro da sua empresa, enfim. Tudo isso você vai fazer por meio da internet. Por isso, empreendedorismo digital. E também tem o empreendedorismo social, que ele visa o lucro, tá? Não pense que social ele não visa o lucro, ele visa o lucro sim, só que ele tem um fim também de responsabilidade social, tá? Se fosse uma ONG, por exemplo, ela não tem um fim lucrativo. Agora, um empreendedorismo social, ele pensa no lucro, né? Ele tem realmente fim lucrativo, só que ele também vai pensar nessa responsabilidade social. Então são pessoas, né, são empreendedores que eles se conectam com alguma causa e eles vão empreender a partir dessa causa, sei lá, causa dos animais, enfim, tem inúmeras por aí. Agora, para ser um empreendedor de sucesso, você precisa, como eu falei, desenvolver várias características de liderança, de política. Infelizmente, você vai ter que saber lidar com várias pessoas, em várias hierarquias, em vários níveis sociais. Você precisa desenvolver características de coordenação, você vai ter que desenvolver características de gerenciamento de projetos, enfim, você vai ter que desenvolver uma série de características, tá? Isso pode parecer assustador para você, falar assim, caramba, isso não é para mim, mas a boa notícia é que, como eu falei para você, você pode desenvolver isso a partir de metodologias, a partir de empenho, estudo, né, e de prática, né, de vivência. E para você desenvolver isso, primeiro existem alguns passos que você precisa seguir. Entenda o seguinte, você precisa estudar o mercado que você está inserido, então você precisa entender quais são os players desse mercado, quem são as grandes empresas, as empresas que mais investem nesse mercado, que trazem mais resultados. Entenda esses players, né, que vão ser os seus concorrentes, entenda quais são os formatos que esses caras vendem, como que eles oferecem os produtos dele, né, como que eles promovem essas vendas, esses produtos, enfim, você vai ter que entender como que é. Qual que é o custo para você se manter dentro desse mercado? Às vezes você vai entrar no mercado que é multimilionário. Só para você entrar, você vai ter um custo altíssimo, tá? E às vezes o governo ele não vai fomentar tanto assim esse mercado. Ele não vai te dar tantos subsídios, tantos benefícios. Então, muitas vezes você está sozinho nesse jogo. Além disso, você vai precisar se capacitar. Para isso, você vai precisar fazer uma série de cursos, né? Entender como que você faz para gerir pessoas, como que você faz para fazer a gestão financeira do seu negócio, como que você faz para criar processos dentro do seu negócio, porque negócios precisam ter processos, né? Então, uma vez que você definiu lá o seu... eu vou vender vídeos, vou oferecer vídeos ou cursos, né? Eu vou oferecer cursos para empresas. Quais são os processos? Não, primeiro eu vou lá, a gente marca, fecha um contrato, aí eu vou até lá, gravo o cara. Nesse período de gravação, eu já vou bater também para saber se o áudio está ok, a iluminação está bacana, beleza, já vou conferindo se os arquivos estão tudo certinhos. Tudo isso são processos que você cria para tornar esse seu produto ou serviço mais ágil. Ok? E isso você só consegue se capacitando. Uma outra coisa que precisa ficar muito clara para você é que você precisa ser flexível, tá? Porque ao longo dessa jornada, muitas ideias podem mudar, justamente porque o mercado ele muda constantemente. Hoje, a pessoa que faz vídeo para o YouTube é completamente diferente da forma como eram feitos os vídeos há 10 anos atrás, ou quando o YouTube surgiu há 15, 16 anos atrás. Então você precisa entender que o mercado ele vai mudando.
À medida que ele vai mudando, porque as pessoas vão exigindo e vão surgindo novas demandas, você precisa estar atento a isso e você precisa se adaptar também a esse novo mercado. Então, você precisa estar muito atento e ser muito flexível, que às vezes uma ideia que você teve não fica tão apegado a essa ideia. Poxa, às vezes pode ser uma ideia que você acha que é a ideia mais revolucionária, mas ela pode ser. Talvez não seja o tempo, né, o momento de você lançar essa ideia. Talvez você consiga lançar essa ideia mais para frente. Não tem esse apego à sua ideia. Mude, adapte a sua ideia para que você consiga aplicar uma ideia hoje e que você tenha resultados. E talvez num outro momento você traz essa ideia novamente à tona para você ter outros resultados mais para frente. Uma outra coisa muito importante que você precisa fazer é pedir conselhos, principalmente para pessoas que são mais experientes que você, outros empreendedores, pessoas que têm resultados, né, que já fizeram isso antes. Eles podem te aconselhar, eles podem te dar os caminhos para você de repente não cometer algum erro que ele já cometeu. Então, às vezes você está indo, não, eu tenho certeza que é esse o caminho. Só que aí o cara chega para você e fala assim, cara, esse caminho aí que você está seguindo, que você está tocando teu barco, tem um iceberg lá na frente. Aí, você vai morrer, vai bater lá, vai afundar, vai lascar todo mundo. Então, vira um pouco, vai pro outro caminho aqui, ó. Aí o cara, ele pode te dar esses insights, entendeu? Por isso é importante você buscar mentores, né? E esses mentores podem ser vários, né? Você pode ter vários mentores, pode ser aqui no YouTube, pode ser uma pessoa que você conhece pessoalmente, alguma pessoa que você já conheceu no passado e de repente você não tem muito contato. Fortalece esse networking e faz, né? Busca isso, sempre esses conselhos dessas pessoas que podem te ajudar nessa sua caminhada. Olha, eu não vou mentir para você não, empreender no Brasil é um grande desafio. Isso porque aqui, durante esse processo, você vai enfrentar muitas dificuldades, tá? A começar por todo o processo burocrático que vai ser para você criar a sua empresa, né? Então, às vezes você pode levar até 100 dias para você criar uma empresa, né? Ou seja, mais de 3 meses aí para você conseguir só ter ela regularizada, para ela existir para o governo, ok? Então, já começa daí. Sem contar que o governo é um grande empecilho nessa jornada. Ele vai te cobrar muitos impostos, muitos impostos. Além disso, a mão de obra no Brasil é bastante complicada, é bem desqualificada. Existe uma escassez de bons profissionais. Precisar de pessoas boas para o seu time, você sempre vai ter que fazer uma boa seleção para encontrar esses caras que são realmente bons. E eles precisam querer estar com você também, né? Então, não é fácil. Empreender no Brasil, absolutamente, exige um nível de esforço, foco, dedicação muito grande. Tanto é que muitas empresas quebram no primeiro ano, né, de existência. Existe uma estatística que mostra que a maior parte das empresas quebram com até 3 anos de existência. E uma empresa, ela leva cerca de 5 anos para atingir o seu break-even. Se você não sabe o que é o break-even, é o ponto de equilíbrio. Toda empresa, você precisa fazer um investimento inicial. Então, poxa, eu vou construir um estúdio. Eu tenho meu investimento, preciso construir essa estrutura, comprar equipamentos, alugar, né, o local, preciso pagar funcionários. Tudo isso é um investimento e muitas vezes é um investimento alto. E muitas vezes no começo do negócio você tem pouco retorno. Você ainda está construindo a sua carteira de clientes, você está construindo o seu portfólio, então leva algum tempo até você conseguir atingir esse ponto de equilíbrio, onde você realmente pagou tudo aquilo que você investiu e agora sim você vai começar a ter resultados. Como eu falei, em média, as empresas no Brasil levam 5 anos para atingir o seu break-even. É bastante tempo, né? Então, não desista com 1 ano, né, de existência da sua empresa. Persista, persevere, tá? E aí eu concluo falando para você o seguinte, por que você, né, mesmo com todas essas dificuldades, por que você deveria empreender? Porque eu falo por experiência própria. Empreender é uma atividade que traz muitos benefícios para você, né? Benefícios em várias coisas. Primeiro, as pessoas te respeitam pelos empregos que você gera, pelos resultados que você possui. Enfim, você consegue, após um tempo, ter mais flexibilidade, você consegue ter uma vida mais perene, sem muitas instabilidades, porque no mercado corporativo, você pode ser mandado assim embora amanhã. O cara pode chegar para você e falar assim, ó, obrigado, né, valeu e tal, a gente está passando por uma dificuldade aqui e tal,
um abraço e boa sorte aí. Quando você tem a sua empresa, você tem essa progressão, ela é mais perene, ela é mais linear, tá? E aí você consegue se controlar mais, você consegue fazer programações, né, e projeções maiores para sua vida. E outra, você consegue ter muito mais possibilidades de enriquecer verdadeiramente, de ter muitos resultados do que se você for funcionário para o resto da vida. A não ser, obviamente, que você trabalhe numa multinacional e você vai se tornar um grande executivo, mas nós sabemos que para isso o caminho é bastante árduo também, ok? Então, tanto um quanto o outro trazem muitos bons resultados. Mas a diferença de você empreender e você ser um grande executivo numa empresa é que o grande executivo, ainda assim, ele é um funcionário que pode ser mandado embora a qualquer momento, né? Ele está desempenhando tudo o que ele sabe, todo o conhecimento dele e aplicando isso para o sonho de uma outra pessoa. Agora, quando você tem o seu próprio negócio, você dispõe tudo aquilo, todas as suas energias, os seus pensamentos e o seu foco naquilo que é seu. É por isso que você deve empreender, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou, qual foi a dica aí que foi mais interessante para você. Se inscreve no canal aqui também, dá o seu like aí nesse vídeo e é isso aí, valeu, um abraço e bora ganhar dinheiro!